Aleluia, Senhor. Pode se assentar. Manhã com Deus em família. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 127. Nós vamos ler do 1 ao 5. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Esse salmo foi escrito por Salomão, e nos degraus, o salmo dos degraus, e ele sabia de quem ele era filho. Ele sabia que o pai dele, o sonho de Davi, sempre foi construir uma casa, edificar uma casa para o Senhor. Davi foi um rei extremamente valente, amigo de Deus, conquistava povos, conquistava terras. Davi era um rei forte. E Salomão, ele sabia disso, ele sabia do desejo que havia no coração de Davi. Mas Davi escutou do Senhor que ele não iria edificar a casa, não iria levantar um templo, porque as mãos dele eram sujas de sangue. E Davi, sabendo disso, ele poderia ter feito como o rei Saul e falar assim: quer saber, Deus falou isso, mas eu vou levantar na minha força do meu braço. Eu vou lá, eu vou fazer, eu vou construir assim mesmo. Mas Davi, ele ouvia Deus. E mesmo sendo um desejo do coração dele, ele não construiu o templo. Ele deixou para que o filho dele fizesse. E Salomão, quando fala esse salmo, ele sabe disso. Ele sabe do desejo que o pai dele tinha de fazer algo. E de como o pai dele, o rei Davi, ele obedeceu a Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é escutar algo que você tem muita vontade de fazer, de estabelecer, e o Senhor falar assim: não, você não vai fazer. E Salomão, conhecendo o coração do pai, sabendo disso, Salomão decide então construir a casa do Senhor. Mas na vida de Davi existia um princípio de paternidade. Por quê? Porque Davi, ele era um rei que conquistava povos e conquistava terras. E Davi, diz a palavra, que ele trazia para Jerusalém muito ouro, muita prata, muito bronze, de todos os povos que ele conquistava, ele trazia e consagrava ao Senhor. E ele foi juntando ali despojos. Ele foi ali colocando algo, fundamentando algo para que fosse construído pelo filho dele. Davi sabia desse princípio de paternidade. Ele sabia que quanto mais ele agregasse, mais longe e mais alto voaria o filho dele. Então ele agregou, ele foi trazendo e conquistando e trazendo povos e ouro e prata para Jerusalém e colocando ali, depositando ali, para que Salomão um dia construísse a casa do Senhor. E muitas vezes a gente vê sobre a vida de Davi, muitas vezes não sempre, Davi sempre foi alguém temente ao Senhor. E isso é um modelo de um pai a ser seguido. Salomão,
ele entendia esse princípio de agregar valores. E aí ele disse assim: eu vou dar continuidade àquilo que meu pai queria, aos sonhos do meu pai, aquilo que era para ser estabelecido. Davi, ele era um rei forte. E quando ele se tornou rei, o reinado, ele precisou conquistar. O reinado ainda era fraco, porque ele precisava conquistar território. Ele precisava ir além, ele precisava conquistar tesouros, ele precisava agregar tesouros para deixar como legado. E isso muitas vezes a gente arremete para a nossa vida. Nós somos reis e sacerdotes, porque em Cristo nós temos toda a força. E muitas vezes, como reis e sacerdotes, nós não entendemos a força que nós temos no Senhor. E isso não depende do reinado, isso não depende da circunstância em que está sendo a sua vida. O que importa é você entender que sobre a sua vida existe um sacerdócio, existe um reinado. Você e eu, nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortes nele, porque é Ele que traz a nós a existência em nós de tudo aquilo que é a nossa identidade. É Ele que traz a existência, quem nós somos. Tudo vem dEle, tudo é para Ele. E nós precisamos colocar isso em prática, trazer existência, reis, sacerdotes, pessoas de governo, pessoas que estão prontas a estabelecer um tempo onde Deus se manifesta. Nós precisamos entender essas coisas e colocar em prática. Não é a circunstância que te domina, mas é aquilo que você entende, aquilo que você conhece do Senhor. Davi, ele sabia quem era Deus. Ele conhecia e ele vivia, ele se movia na força do Senhor. Ele, como pai, ele agregou coisas para que o filho tivesse um legado, para que o filho construísse algo. E essa é a visão, onde nós temos que construir coisas, lugares, ambientes, para que os nossos filhos vão além. Quando nós falamos de deixar herança, qual é a herança que nós temos deixado para a próxima geração? Qual é o legado que nós temos deixado para que os outros venham e vão mais longe? Nós precisamos entender que como família, que como pais, como filhos, nós temos um legado a ser deixado. Amém? E Davi, ele ia ganhando, e lá em 1 Crônicas, do 1 ao 13, 18, do 1 ao 13. Se você quiser, vou ler. E depois disso, aconteceu que Davi derrotou os filisteus e os sujeitou, e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Hadadezer, rei de Jobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos, os carros, e porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco socorrer Hadadezer, rei de Jobá. Porém Davi feriu os sírios, 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. Também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, e de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramate,
que Davi destruiria todo o exército de Hadadezer, rei de Jobá, mandou seu filho, Adorão, a Davi, para lhe perguntar como estava e para abençoar, por haver pelejado contra Hadadezer, porque havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra com ele, enviando-lhe também toda sorte de vasos de ouro, de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que trouxesse de todas as demais nações, dos edomeus, dos moabitas, dos filhos de Amon, dos filisteus, dos amalequitas. Também Abisai, filho de Jeruia, feriu 18.000 homens no Vale de Sal, e pôs guarnições, e Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ele ia. Veja no versículo 7, onde ele fala assim, que ele trazia tudo, né? Diz lá que ele tomou os escudos que tinham os servos de Hadadezer e trouxe a Jerusalém. E Davi foi estabelecendo e deixando algo a ser construído. Aonde quer que Davi passava, ele conquistava, ele ganhava. Mas quem edificou, quem trouxe, quem fez a casa onde ele tanto sonhava, foi Salomão. E quando vai derrubando Hadadezer, Davi vai conquistando a paz para que tudo se estabeleça em paz. Então Davi era um rei forte. O reinado, quando ele começou, precisava de ser conquistado. Mas Davi deixa para o seu filho um reino forte. Então ele era um rei forte, que começou com um reinado que estava fraco. E ele deixa para o seu filho um reino forte. E isso é o que nós temos como princípio de sermos pais, de sermos família, de lançarmos da aljava, de colocarmos a pessoa que está chegando atrás de nós para ir muito mais além. A nossa família é um núcleo onde a gente estabelece princípios e valores. Os nossos filhos, eles aprendem em casa. É dentro de casa, é da forma como falamos, é da forma como a gente age, são as nossas atitudes, é que fazem os nossos filhos receberem um legado. Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Alguém que deixou para mim algo estabelecido da parte do Senhor. Aqui fala-se de ouro, de prata, de cobre, mas nós falamos de princípios eternos. Quais são os princípios eternos de Deus para as nossas famílias? O que nós precisamos deixar para que os nossos filhos não passem pelas mesmas lutas, pelos mesmos desafios que nós passamos? Quando a gente olha aqui, a gente vai tomando isso como um exemplo. Quando Davi trouxe as coisas e consagrou ao Senhor, ele deixou algo lá reservado para ele falar assim: filho, vai lá, porque já está consagrado, já é seu. E aí todo aquele material, todo aquele cobre, todo aquele ouro, toda aquela prata, aonde diz aqui que Salomão pegou tudo isso e fez as colunas. Se a gente olhar para isso, nós estávamos... tem uma parte interessante que eu li sobre o significado de Hadadezer. E o significado é ajudado por alguém. Em algumas traduções fala assim, um rei ajudado por alguém. E muitas vezes, quando a gente se coloca na posição de... Bom, vou reformular a frase aqui. Quando a gente olha para a nossa vida e a gente vê que muitas vezes nós estávamos lá, num povo que não era o povo de Deus. Muitas vezes a gente estava lá no mundo, a gente era aquele cobre, aquela prata, aquele ouro que estava em outro reinado, né? Às vezes a gente está lá no reinado das trevas. E aí, quando nós aceitamos a Jesus, o que o Filho faz? Ele pega e nos dá o direito à vida eterna. Então era lá, chaleira, bule, bandeja,
alguns eram chaleira, outros eram bulho, outros eram bandeja, estava todo mundo lá. E aí o que acontece? O Pai sonhou com as nossas vidas. E Ele nos resgatou. E o sonho do Pai foi feito pelo Filho. Então vem aqui, posso te usar de exemplo? Vamos só... Aqui tem, fica sentadinha aqui, ali na outra. Você também. Vem cá. Aí aqui tem um bulho, uma chaleirinha, muito bonita, mas estava lá. E aí o filho vem e traz, e volta, vem para um reinado diferente. Aqui tem uma bandeja, e essa bandeja ela vai. E aí, quando ela chega nesse outro reinado, o que tem que acontecer? Para virar uma coluna, ela tem que ser derretida. Pode sentar, obrigada. E aí, quando a gente é derretido, passa por aquele fogo, o fogo do Senhor, e Ele vem e destrói todas as nossas estruturas. Tudo aquilo que era estrutura antiga, passada, tudo aquilo que era usado de uma outra forma, vem para a casa do Senhor. E ali, para que se torne uma coluna, ele tem que ser derretido. E às vezes a gente vem para ser derretido, e o fogo vem, a gente derrete uma parte, mas não quer deixar derreter a outra. Né? Às vezes, os processos de Deus, a gente entra naquela fornalha, mas você quer derreter uma parte, daí você sai. O que acontece? Se torna um bulho, uma chaleira, uma bandeja torta. Então, quando nós viemos para a casa do Senhor, a gente tem que estar disposto a se lançar, a ser derretido, a ser completamente transformado, para que nós sejamos moldados naquilo que é o sonho dele, naquilo que é a vontade, o propósito dele sobre nós. Quando nós entendemos isso como uma família, o que a gente faz? O que a gente passa para os nossos filhos? Que nós somos moldados ao molde do Senhor. Deixamos de ser lá um bulho, uma chaleira, uma bandeja, para nos tornarmos coluna, para estarmos presentes, para sustentarmos, para darmos sustento, para estarmos ali servindo da forma como o Senhor quer, da forma como o nosso Pai sonhou. Isso que é gostoso da gente viver numa casa de paternidade, porque muitas vezes a gente chega, a gente não sabe. Mas numa casa paterna, você tem acolhimento. Você tem alguém que vai falar assim, olha, você vai ser jogada no forno, você vai passar por um processo. Eu não posso tirar você do processo, mas eu posso te ajudar a passar por ele. Eu posso passar junto com você, orar com você, para que você seja moldado, porque você não foi chamado para ser uma chaleira, você foi chamado para ser alguém que é uma coluna. Você foi chamado para sustentar a outros. Você foi chamado para implantar o reino de Deus sobre a terra. Quando nós cantamos que Ele morreu no madeiro e deu o seu sangue por mim, isso não é uma brincadeira. Isso não é simplesmente gostoso da gente cantar, mas isso é algo real. Isso é algo que o Senhor entregou tudo que Ele tinha. Sem reservas, para que nós tivéssemos uma vida transformada, uma família restaurada, uma família moldada nos princípios de Deus. E quando a gente entende isso, e a gente se entrega e fala, Senhor, derrete mesmo, tá difícil, tá quente, mas a gente vai continuar, porque eu amo a Tua palavra. De onde eu saí, de onde eu estive e aonde eu estou, não há palavras para agradecer ao Senhor. Não existe nada que eu fizesse da minha natureza
que pudesse alcançar a salvação. Mas Ele fez por mim, por você. Ele trouxe a nós o direito a uma nova natureza nele. Então, quando nós falamos de sermos família, de estarmos em família, daquilo que nós congregamos ou daquilo que nós vivemos na nossa casa, todo molde é dele. Tudo é por ele. Não queira ser uma chaleirinha torta e nem uma bandeja torta. Se permita ser derretido, passar pelo fogo. Sabe como que o ourives, ele... Não é horríveis, viu, gente? É ourives. Mas sabe como que ele detecta o que é impureza do ouro? Ele pega o ouro e ele derrete. Ele pega aquela peça e aquilo lá é derretido no fogo. E aí, quando isso acontece, o ouro vai para baixo e a impureza vem para cima. Então não pense que se você está no momento que você está lá para baixo, você está na pior. Não, você está no melhor lugar. Porque ali é onde vão ser tiradas todas as nossas impurezas. Todas. O trigo, quando ele está cheio, a diferença do joio e do trigo, quando ele está cheio, o trigo, ele se curva, porque ele fica pesado. O joio continua de pé. Sabe o que isso nos diz? A aparência não é nada. Ninguém pode olhar para você e falar alguma coisa, porque isso é um processo interno, onde a gente vai se permitindo ser derretido para sermos moldados àquilo que é o modelo, que é Cristo. Nós temos um modelo, e o modelo é Ele. Mas a gente precisa permitir que todas as impurezas, que tudo aquilo que nos afasta, que faz a gente pecar, seja retirado da nossa história, seja retirado da nossa linhagem, da nossa hereditariedade espiritual. E é isso que, como família, a gente tem que entender. Qual é o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que nós temos colocado? Hoje se fala, a maior febre, né, da internet é o rosa e o azul. Né? Isso é o que mais se fala, se é azul, se é rosa. Gente, em que modelo nós estamos? Nós estamos no modelo de Cristo. E o modelo dele é perfeito, ele criou todas as coisas, ele não errou em nada. E o nosso modelo hoje é ele. Nós estamos passando por processos que estamos sendo derretidos por ele. Então, não fique querendo desistir no meio da jornada, ou falando assim, que nada vale a pena, porque você está num processo. Porque quanto mais a gente reclama, mais a gente se torna uma chaleira torta, onde é derretido só a metade, a outra metade fica deformado. Cristo nos quer no modelo dele. Quando Noé foi construir a arca, da onde ele tirou o modelo da arca? Da onde veio todas as informações para construir um barco, uma arca que ia flutuar, sendo que nunca havia visto chuva? De onde veio o modelo? Então, o modelo para a nossa família, o modelo para as nossas empresas, o modelo é Cristo. E nós precisamos nos dispor a nos rendermos a isso. Nós precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa mente e falar assim: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Vou entrar nessa fornalha para que aquilo que é impureza na minha vida, que seja retirado, mas que fique aquilo que é puro, aquilo que é autêntico, aquilo que é o Senhor governando sobre a minha vida, para que eu seja moldada, para que eu seja uma coluna, para que eu seja alguém que implanta, que fala do Senhor, não com as minhas palavras, mas com aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço, que seja um testemunho vivo da Tua palavra.
Na minha casa, que eu seja o testemunho vivo para os meus filhos. Na minha casa, que eu seja um testemunho vivo para qualquer pessoa que chegue. Porque não por mim, mas pelo que o Senhor fez. Não por mim, mas por aquilo que Ele é em mim. Por aquilo que Ele é. Pelo sangue que Ele verteu naquela cruz, para que para que nós nos tornássemos iguais a Ele. E a gente, acho que foi ontem, o apóstolo Hélio falava assim, do Cristo encapsulado em nós. Que medida nós temos, que medida a gente tira dessa cápsula e passa a viver aquilo que Ele tem para nós. O modelo de família, o pai é aquele que alcança lugares para os filhos. O pai é aquele que conquista para os filhos. E o seu filho não vai precisar mais ter que guerrear, ter que lutar, porque você já conquistou. E às vezes nós não nos permitimos ser transformados por Ele. E a gente atrasa a geração dos filhos. A gente deixa com que Satanás comece a fazer a educação dos filhos. Comece a falar aquilo que tem que ser dito para uma geração. Porque nós não participamos, não deixamos que Cristo seja um só conosco. Quando a gente fala disso, de legado, não são somente para os filhos naturais, são para os filhos espirituais. Como eu disse, nessa casa é uma casa paterna. É uma casa onde nós temos um pai que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto que ele é importante nas nossas vidas. Às vezes você chega aqui e fala assim, apóstolo, mas eu acho que eu não nasci para isso, eu não tenho jeito. Não, você tem. Você vai ser ativado. Você vai além. Você pode mais daquilo que você está fazendo. Deixa de mimimi. E aí nos coloca para frente. É assim ou não é? Né? É aquilo que é uma visão que nós muitas vezes não temos. E a paternidade, ela existe para isso, para abrir os caminhos, para que a gente passe, para que outros venham e vão mais longe. E às vezes quando nós não somos curados, quando vem um filho, a gente acha que está competindo com ele em muitas coisas. E nós temos que entender, os filhos vão muito além, muito mais além, com muito mais facilidade. Já não vão ter que brigar mais para conquistar a terra. O que eles vão conquistar vai muito mais longe, muito mais alto. Um tempo de voar alto para uma geração que está vindo, uma geração que está acontecendo e que está sendo gerada, não é lá fora, que está sendo gerada aqui. Está sendo gerada aqui uma geração que vai comandar toda a nossa nação. São princípios e valores que jamais serão esquecidos. São princípios e valores que estarão estabelecidos e serão colunas para aquilo que Deus tem. A gente tem que lançar a mão daquilo que a gente acha, daquilo que a gente pensa, por algo muito maior, que é Cristo. E o meu tempo já está acabando. Mas esse é o modelo. O modelo é Ele. Dentro da sua família, com aqueles que você convive, seja com seus pais, seja com seus filhos, seja com a sua esposa, seja com o seu esposo. A sua família, ela existe com um propósito, de implantar aquilo que é o reino de Deus sobre a vida das pessoas. Qual é o legado que temos deixado? Qual é o legado que temos deixado para as nossas gerações, para as futuras gerações?
o que temos conquistado, o que temos deixado de conquistar. Somos reis fortes, porque aquele que é forte está em nós. Se o reinado, se as suas circunstâncias estão fracas, meu amigo, um rei forte faz um reinado forte. Não deixa ser paralisado porque você está passando por um momento, ou você está passando pelo fogo, aonde você está lá embaixo. Isso existe para aquilo que está lá embaixo, seja moldado ao modelo de Cristo. Que é um casamento, um modelo de casamento está nele. Que é um modelo de empresa está nele. Que é um modelo de paternidade é ele. Basta que eu e você não deixemos esse Cristo encapsulado dentro da gente. Que a gente se permita que isso seja manifesto através das nossas vidas, das nossas atitudes. Se você sirva com excelência. Serve na casa de Deus, faça com excelência. Se você serve dentro da sua casa, sirva com excelência, porque tudo é dele, o modelo é ele, tudo é por ele e para ele. Não existe nada que a gente possa fazer que seja bom. Nada vem da nossa parte que seja bom. Estabeleça um legado e deixe para os filhos. Amém? Nós hoje vamos ter Santa Ceia. E eu queria, antes disso, convidar você a ficar de pé. E talvez você está ouvindo isso hoje, não sei se pela primeira vez, ou se você... Algo Deus está fazendo. Algo Deus tem colocado dentro do seu coração. Então, se permita ser tocado por Ele. Se permita ser colocado a altas temperaturas para que seja derretido aquilo que não vem de Deus, para que possa ser o modelo de Cristo. Permita que o Senhor trabalhe sobre a sua vida em todas as áreas. Não deixa nada de fora, fala, Senhor, tudo é teu. Tudo é pelo Senhor. Tudo que eu tenho, nada de mim é bom. Então tira tudo, Pai. Senhor, nós queremos colocar nossa vida, Senhor, diante da Tua presença. Queremos colocar e dizer, Pai, que o Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós queremos. Espírito Santo é o Senhor que revela a todas as coisas na nossa vida. Aquilo, Senhor, que muitas vezes parece difícil da gente suportar, mas é um processo estabelecido pelo Senhor. Que venhamos, Deus, a permanecer nesse processo durante todo o tempo que for necessário, Pai. Senhor, nós te amamos, queremos, Deus, declarar que sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, o Senhor é o modelo. Obrigada, Jesus. Amém.